Meus melhores cumprimentos a todos os que, mais uma vez, prestigiam esta nossa série Registros sobre Registros, que vai agora para o número 364, tratando do registro da concessão de uso especial para fins de moradia. Meu agradecimento inicial vai para a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e igualmente para a ANOREG do Estado do Paraná, a cuja presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, apresento os meus melhores agradecimentos. Quero também expandir um tanto este agradecimento para, de algum modo, prestar assim o meu testemunho de gratidão por aqueles que, ao longo desta semana, escreveram, me procuraram saber quão bem ou mal teria sucedido a minha cirurgia na última segunda-feira. Esclareço que parece bem sucedida, embora agora restem 3 coisas a conjugar: tempo, fisioterapia e, sobretudo, paciência. Acho que levarei algum tempo ainda usando algumas muletas, as chamadas canadenses. Em Portugal se chamam canadianas, interessante. Mas já começo, por assim dizer, com o apoio dessas canadianas ou canadenses a dar alguns passos. Agradeço, portanto, àqueles que se interessaram por essa minha situação peculiar. Bom, essa exposição ainda é gravada porque eu estou sendo, às vezes, chamado a algumas consultas no período da tarde. E o meu receio é que o trânsito me impeça de chegar a tempo para ministrar essas exposições ao vivo. Então, prefiro gravá-las para maior segurança. Mas eu espero que já na semana que vem isso esteja devidamente resolvido. O item 37 do inciso 1º do nosso artigo 167, chamado artigo interminável da Lei 6.015 de 1973, prevê, caiba ao registro de distrito dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. Então, quais são os títulos que se prevêem ali no item 37 do inciso 1º do nosso 167? Termos administrativos, ou seja, um documento emanado da administração pública, ou um título judicial, ou seja, uma carta de sentença, ou às vezes sai como forma de mandado, não importa muito, de uma sentença declaratória. Em ambos os casos, seu conteúdo e esse é o título propriamente dito, ou seja, a causa material, a concessão de uso especial para fins de moradia. Bom, a convocação ou atração desses 2 títulos, e mais exatamente do título material, para o registro de imóveis, corresponde, de algum modo, ao atendimento do que se lê na Constituição Brasileira vigente, a Constituição Brasileira de 1988, no parágrafo 1º de seu artigo 138, que, na verdade, é hoje o dispositivo mais relevante para considerarmos a concessão de uso especial para fins de moradia. Ali se diz que todo possuidor de área urbana, atenção para isso, a área deve ser urbana, de até 250 metros quadrados, ou seja, limite máximo, 250 metros de área, de superfície, metros quadrados. Essa posse deve ser de pelo menos 5 anos. Deve ser também ininterrupta. Deve ser também sem oposição. E desde que essa posse seja de utilização do imóvel para moradia do requerente, ou seja, aquele que tem a posse, ou de sua família, entende-se que ele então adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá bem? Então,
contanto que não seja proprietário de outro imóvel, e aqui tanto o imóvel seja urbano quanto seja rural, cumpridos esses demais requisitos apontados, o possuidor adquire o domínio correspondente. Bom, essa norma constitucional foi objeto de regulamentação com a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, que entre os institutos que chama institutos jurídicos e políticos por ela criados, incluiu exatamente no artigo 4º, na linha H de seu inciso 5º, a linha H do inciso 5º do artigo 4º, a concessão de uso especial para fins de moradia. Prevendo, então, lá em seu artigo 56, a inclusão na lista dos títulos registráveis, estrito sensu, ou seja, registráveis em sentido estrito, aqui não se fala da aprovação, portanto, e levados esses títulos ao ofício imobiliário, o item 37 da Lei 6.015, que é o que exatamente nós estamos examinando. Ou seja, a possibilidade, portanto, de registrar-se em sentido estrito no ofício imobiliário competente, termos administrativos, registrarem-se termos administrativos ou sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. E havia, né, na redação do Estatuto da Cidade, essa indicação final, que é importante aqui nós levarmos em consideração. Dizia o seguinte: isto é independente da regularidade do parcelamento do solo ou mesmo da edificação. Portanto, ainda que a edificação fosse irregular ou que o parcelamento do solo fosse, caberia o registro desses títulos. De maneira posterior, entretanto, em 4 de setembro de 2001, portanto, pouco tempo depois do Estatuto da Cidade, expediu-se a medida provisória 2220. E essa medida provisória excluiu da parte final do texto anterior exatamente aquela restrição que eu disse, aquela observação que eu fiz. Independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação, isso foi excluído pela medida provisória 2220, que deu, então, uma nova redação ao referido item 37, do inciso 1º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, redação, texto que é ainda o texto vigente. Bom, embora o Estatuto da Cidade, a mencionada Lei 10.257, previsse, assim ficou dito, a concessão do direito especial para fins de moradia, o fato é que havia um grupo de artigos nessa lei, os artigos 15 a 20, grupo de artigos esse que foi vetado pelo Poder Executivo. Portanto, faltava, por completo, uma disciplina legal a respeito dessa concessão de que estamos tratando. Então, que sobrevém a medida provisória 2220, em que vão encontrar-se previsões que são relevantes, de particular interesse, para o âmbito do registro de imóveis. Por exemplo, se forem ver, as que se encontram nos artigos 6º, 7º e 8º da lei, da medida provisória, melhor dito. Bom, esse artigo 6º da medida provisória 2220 prevê, mais uma vez, uma dúplice possibilidade de instrumentos ou títulos em sentido formal para que se institua a concessão de direito especial com fins de moradia. Um título de origem administrativa ou um título judicial. Não há novidade, portanto, aqui. Se nós formos ao caput do artigo 6º, vamos verificar exatamente essa indicação, que o título de concessão há de obter-se pela via administrativa e, naturalmente, acrescenta a lei, de modo desnecessário, perante o órgão competente da administração pública, porque é evidente que há de ser assim, não é? Se não tiver competência, não pode ser admitido, mas essa referência perante o órgão competente talvez possa pôr em saliência uma questão que deve ser adequadamente considerada pelo registrador. Ou seja, pode o registrador verificar um caso de incompetência do agente administrativo
que expede o título de concessão, imaginemos que a lei municipal, uma lei municipal determinada, diz que a competência para expedir o título de concessão seja da Secretaria Local de Habitação. E que o título seja expedido pelo secretário de Finanças ou pela Casa Civil do município. Então, essa aí é uma questão muito interessante e controversa de saber se o registrador pode ou não apontar uma eventual incompetência, se essa incompetência deve ser considerada absoluta do ponto de vista administrativo ou não. Discussão, que se pode dizer, de grande porte. E parece prudente que o registrador possa levantar a questão. Bom, mas havendo recusa, que naturalmente deve ser confirmada, ou omissão da administração pública, ou seja, decorrido o prazo que a legislação prevê para essa obtenção do título, a expedição do título, então pode valer esta via judicial. Aqui se põe uma questão interessante para a via judicial. O mandado de segurança, que é normalmente a ação de que se valem os interessados para suprir a recusa ou a abstenção de agir da administração pública, deve ser documentado com a prova da recusa, não é? Com recuso, ou mostrando claramente que houve uma pretensão e essa pretensão não foi decidida dentro do prazo pela administração pública. Se faltar a prova da recusa ou a prova da apresentação do pedido e a omissão administrativa, o mandado de segurança deve ser denegado sem exame de mérito. Lembremos-nos que o mandado de segurança é um processo documentário, com prova pré-constituída. Não há caso de instrução nem nada. De modo que é preciso acautelar, é preciso confirmar-se a recusa, documentalmente, ou confirmar-se a omissão. Como é que se confirma a omissão? Se confirma a omissão provando-se o pedido junto à administração pública e afirmando, pelo menos, que essa prova seria negativa. O melhor seria obter uma certidão da própria prefeitura de que o tema não foi decidido. Isso nem sempre é fácil. Às vezes a administração pública se recusa a isso. Mas, ao menos, havendo o pedido e dizendo que não foi decidido, já está mais ou menos caracterizada a mora administrativa em decidir. Aí se põe uma outra questão a discutir. Essa questão, claro, que mais interessa a via judicial do que a via administrativa, ou a via registral. E é que, em caso de omissão ou de recusa, se eu me valer de um mandado de segurança para enfrentar essa recusa ou abstenção de agir da administração pública, eu terei de provar também os requisitos constitucionais. A posse por 5 anos, a área, não ser proprietário de outro imóvel, etc. O mandado de segurança tem lá, todo o caminho judicial aqui tem lá os seus caminhos. Não basta dizer que houve recusa indevida, não basta dizer que houve omissão de decidir um prazo determinado. Essa, aliás, é a hipótese que mais se repete, ou seja, a omissão em decidir, e o interessado impede o mandado de segurança, prova que pediu e diz que houve omissão em julgar-se, em decidir-se no prazo adequado. Mas isso não significa que deva deferir-se o título, porque para que o juiz defira a expedição do título é preciso que se provem todos os requisitos para a concessão. Bom, numa ou noutra dessas hipóteses, o título deve ser levado, ou seja, termo administrativo ou título judicial. Esse título deve ser levado a registro no ofício imobiliário, de acordo com o que também dispõe o parágrafo 4º do artigo 6º da medida provisória que nós acabamos de mencionar. O artigo seguinte, o artigo 7º da medida provisória, 2220,
diz que se permite a transferência, inter vivos ou mortis causa do direito de concessão de uso especial para fins de moradia. E essa admissibilidade de transmitir-se, de transferir-se a concessão, tem um reflexo para os imóveis, que nós vamos ver adiante, vamos mencionar, relativamente à titulação. Por fim, o artigo 8º trata das duas hipóteses de extinção da concessão especial, né, da concessão de uso especial. A primeira delas é quando o concessionário dá ao imóvel um destino, um uso diverso de moradia, seja para si, seja para a sua família. E a segunda é quando o concessionário adquire a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural. Bom, o que ocorre nessas circunstâncias é que, cabendo a verbação no ofício imobiliário, o título, a própria lei diz isso, o título para essa verbação é a só declaração do poder público concedente. Interessante, é um ato unilateral. Não é ouvida a parte, o concessionário não é ouvido, não se instaura um processo contraditório, o poder público diz que houve isso, que houve ou uma destinação diversa, que houve... A segunda parte consegue provar, né, a aquisição da propriedade de um outro imóvel urbano ou rural, provas por meio de certidão, mas a primeira parte, dar ao imóvel uma destinação diversa da moradia, é mais difícil de provar-se. Não é simples. E não está o poder público obrigado a provar para o registrador de imóveis. Ou seja, o que resta ao concessionário aí é eventual via judicial para discutir a ocorrência do fato que deu ensejo à declaração do poder público. Em 2007, surgiu uma nova lei, a Lei 11.481. E o que faz essa lei é incluir o direito de uso especial para fins de moradia na lista dos direitos reais que consta do Código Civil Brasileiro. Então, inclui lá um inciso no artigo 1225, inciso 11. E, ao mesmo tempo, vai fazer uma outra referência a essa lei. Vai dizer que esse direito de uso especial para fins de moradia é suscetível do gravame da hipoteca, ou seja, pode hipotecar-se, pode ser objeto de hipoteca. Muito bem, então isso nós vamos encontrar no inciso 8º do artigo 1473. A respeito dessa matéria, já muitos autores importantes expediram escritos interessantíssimos, mas eu não posso deixar de referir aqui, por sua realmente elevada estatura, um estudo que foi elaborado pela professora Maria Silvia Zanella Di Pietro. A professora Maria Silvia Zanella Di Pietro é professora aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e ela escreveu um capítulo em uma obra coletiva chamada Estatuto da Cidade. Foi uma obra, a primeira edição é de 2002, bastante já, mais de 20 anos. Essa obra foi coordenada por dois eminentes professores também, o professor Adilson Abreu Dallari e o professor Sérgio Ferraz. E foi editada aqui em São Paulo pela editora Malheiros e pela Sociedade Brasileira de Direito Público. Então, a professora Zanella Di Pietro tem ali um capítulo muito interessante a respeito desse assunto. Diz ela, nesse autorizado estudo, que a concessão de uso especial para fins de moradia é uma espécie de outorga de uso privativo de bem público ao particular. Essa observação é central. Em que consiste essa concessão? Olha, há um bem público, o bem público não pode normalmente ser outorgado para uso privativo, por isso mesmo que ele é público. Não pode o particular usar privativamente de um bem público. Então, há, nesse caso, uma exceção, e essa exceção consiste exatamente nessa concessão de direito real de uso. Faz-se normalmente, diz a professora Zanella Di Pietro, mediante um contrato administrativo. Portanto, quando se fala em termo administrativo, não se pense necessariamente
em um termo, em um documento ou um ato unilateral. Pode até ser. E aí põe-se o problema de saber se o concessionário concorda ou não em ter o seu nome lançado como proprietário. Esse é um problema que vai afetar a questão da rogação, a legitimidade do consentimento. Mas, de comum, o que se dá é que a concessão se faz mediante um contrato administrativo. Contrato administrativo pelo qual o poder concedente faculta ao particular, concessionário, a utilização privativa do bem público, desde que ele a exerça conforme a sua destinação, que neste caso é o de moradia, é a de moradia. Mas, interessante, diz a professora Zanella Di Pietro, bem observando esse ponto, a legislação tem a peculiaridade de não fazer referência nenhuma a contrato. E o Instituto foi tratado como ato unilateral. Como eu disse, eu até penso que pode ser, mas tem razão a professora quando diz que o comum das coisas é que se faz por meio de contrato. É um ato unilateral, ou contrato, ou como quer que seja, a concessão é sempre gratuita. Esse é o que está previsto na medida provisória. É de simples uso. De simples uso e não de exploração. Eu não posso explorar comercialmente, industrialmente, o imóvel, senão que posso apenas usá-lo com finalidade de moradia. Se eu não o fizer, então é caso, como já vimos, de extinção do direito. Trata-se de uma concessão perpétua. Perpétua porque, enquanto o concessionário observar rigorosamente a utilização para fins de moradia, e enquanto não adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural, a concessão permanece. Portanto, nesse sentido, ela é perpétua. Talvez melhor pudesse falar-se permanente, persistente. É também de utilidade privada, ou seja, a utilidade nesse caso é primariamente, ou seja, imediatamente privada, do particular, no interesse do próprio concessionário e de sua família, ainda que responda indiretamente a um interesse do bem comum. É obrigatória, concessão obrigatória. Por quê? Por que é obrigatória? Porque se o poder público verificar preenchidos os requisitos para a concessão, ele não pode indeferi-la. É autônomo. Por que a concessão é autônoma? Porque ela não se vincula a nenhuma outra modalidade de concessão. Ela emerge e se edifica por si própria. Ora, naquilo que está mais diretamente ligado ao direito do registro imobiliário, parece ser importante salientar que os títulos correspondentes à concessão de uso especial para fins de moradia não são apenas públicos. Poderíamos correr esse risco. Quais são? Título administrativo, termo administrativo ou sentença judicial. Esses termos, é claro, estão previstos para o registro estrito sensu e também para o averbamento incentivo da concessão. Lembremos que é ato unilateral do poder concedente. Pedir a extinção do direito. Pedir e declarar perante o registro de imóveis para que ali se averbe essa extinção. Mas calha que, como a concessão pode transferir-se por ato entre vivos ou causa mortis, ela, nesses casos, nessas hipóteses, atrairá a possibilidade dos títulos notarial, por exemplo, de transferência inter vivos e de inventário, ou seja, uma cessão da concessão, ou um inventário, sucessão, e até mesmo de origem particular, tanto que o imóvel não tenha um valor superior ao teto previsto no artigo 108 do Código Civil. Portanto, é possível que se faça por instrumento particular nessas hipóteses volto a dizer, de cessão, de transferência, inter vivos, da concessão de uso. Bom, não competindo ao registrador em sua importantíssima tarefa de qualificação, verificar se o concessionário preenche ou não as condições de posse e destinação do bem indicadas no parágrafo 1º do artigo 138 da Constituição Nacional, ele não tem que ver se há posse ou não, nem se há destinação, desde que o poder concedente tenha reconhecido isso, ele registra e pronto. Já de maneira diversa, é bastante provável, embora isso
não esteja imunizado de alguma controvérsia. É bastante provável que caiba ao registrador o controle do requisito do imóvel objeto superar os 250 metros de área. Imaginemos que uma prefeitura espécie um termo administrativo em que conste a concessão especial, essa concessão especial para fins de moradia, de que estamos tratando, de um imóvel de 500 metros quadrados. E parece que, neste caso, caberá ao registrador devolver o título, ou seja, qualificando negativamente, apontando este óbice, que, na verdade, é constitucional. Restaria uma discussão. Já vimos uma outra, anterior, a respeito da competência do agente administrativo, se pode ou não pode o registrador arguir esse tema, mas ainda haveria uma outra discussão. Pode o registrador, ou mesmo deve o registrador, verificar se o concessionário é proprietário de outro imóvel urbano ou rural? Bom, essa questão é, de fato, bastante problemática. Parece que é certo, acho que não está o registrador obrigado a ficar se indicando, levantando em toda parte, verificar se há ou não outro imóvel em nome do requerente ou do concessionário. Mas há um outro aspecto que parece deva levar a uma solução diversa. Quando no próprio cartório em que se vai fazer o registro da concessão, houver indicação bastante desse outro domínio de imóvel rural ou urbano que tenha o concessionário. Parece, então, a meu ver, que a matéria aí toma outro rumo. E o registrador, conhecendo pelo seu próprio ofício esse fato, deve cautelarmente apontá-lo para qualificar negativamente o pleito de registro. Muito bem. Com isso, encerramos o tratamento dessa matéria. Me parece muito interessante. Na semana que vem, vamos começar outro tema interessante, que diz respeito ao direito de superfície, ao registro do direito de superfície. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Noregg do Estado do Paraná, sua presidente, a professora Mariana Potenato Martins, a sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavecchia. Agradecer aos meus confrades da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e, sobretudo, agradecer àqueles que tanto têm assistido essa gravação no momento que ela foi pela primeira vez ao ar, quanto àqueles que venham assisti-la depois, não só a participação nessas nossas exposições, mas, igualmente, aqueles que se preocuparam com o meu restabelecimento, que está ainda em curso, digamos, como eu disse no início dessa nossa exposição, dependendo de 3 fatores, além, claro, do fator principal, que é a providência de Deus, mas de tempo, de fisioterapia e, sobremodo, de paciência. Muito obrigado a todos e amanhã temos também a nossa continuidade do tema das claves notariais, que diz respeito à questão do loteamento, não é? Do registro do loteamento, da possibilidade de uma lei abrandar requisitos urbanísticos que estejam previstos convencionalmente com o contrato depositado junto ao registro de imóveis. Muito obrigado, então, e até amanhã, se Deus assim permitir.